Olá a todos, como estão? Então esse é o nosso novo vídeo sobre filosofia. Hoje a gente vai tratar um pouco a questão que se refere aos conceitos. Mas o que será um conceito? Que coisa é essa com a qual o filósofo trabalha? Conceito é, em primeiro lugar, uma palavra. Em segundo lugar, uma palavra que representa um conjunto de ideias na nossa cabeça. Quando nós pensamos, por exemplo, no conceito de cadeira, não nos vem à mente imediatamente uma cadeira determinada, mas um híbrido de todos aqueles objetos que nós já denominamos cadeira algum dia, inclusive essa vermelha em que estou sentado. Portanto, os conceitos são, além de palavras, espécies de objetos abstratos que estão na nossa mente. Objetos com os quais identificamos coisas no mundo. Com a palavra livro, por exemplo, um conceito, nós podemos identificar qualquer dos objetos atrás de mim. Seja o objeto verde à esquerda de quem está na tela, seja qualquer dos objetos azuis que vocês podem ver atrás de mim. Esses objetos possuem um certo conjunto de características e a diferença entre eles não faz com que essas características se percam. Um livro, por exemplo, tem capa, mesmo perdendo a capa, permanece um livro. Um livro possui letras, palavras ordenadas de tal maneira a dar-lhe uma certa continuidade, é provido de coerência, há um conjunto de coisas sendo ditas, defendidas. A maioria desses livros que vocês veem atrás são livros de filosofia, como esse. Uma breve história da filosofia de Nigel Warburton, um livro que recomendo a todos aqueles que querem um primeiro contato com a história da filosofia, coisa de que falaremos posteriormente. Entendido então o que é um conceito, os conceitos são o objeto de estudo dos filósofos. São aquele objeto de que o filósofo se ocupa para construir as suas teorias, defendê-las por meio de argumentos, elaborar a partir deles um certo conjunto de questões. Já falamos sobre o que é conhecimento na aula passada, melhor no vídeo passado, não sei se isso é bem uma aula, mais uma conversa inicial que nós teremos, mais uma ou duas conversas introdutórias, antes de chegarmos finalmente. O objetivo da gente falar sobre geopolítica, sobre tradição e sobre filosofia é alcançar o conjunto de problemas que nós verificamos no mundo hoje. Então, esses nossos vídeos introdutórios serão apenas para situar as pessoas no conjunto básico de elementos utilizados para que nós façamos as nossas análises. Compreendido, portanto, o conceito de conceito, que dá um trocadilho interessante, nós temos nas mãos o objeto de que se ocupam os filósofos. Nos nossos programas, daqui em diante, os nossos objetos principais serão questões como Estado, política, processos políticos, eleição, uma série de conceitos que em filosofia nós tratamos no âmbito da filosofia política. Além dos conceitos, a filosofia se ocupa também da história da filosofia. Eu acabei de mostrar para vocês o livrinho do Nigel Warburton. Nesse livro, o filósofo vai analisando o que ocorreu em termos de filosofia, desde a Grécia Antiga, onde a filosofia surgiu, até os dias de hoje. Além da história da filosofia, os conceitos nos permitem dividir a filosofia em subgrupos, em subdisciplinas. A filosofia possui muitas disciplinas, pode-se fazer filosofia de quase qualquer coisa. Falarei de 5 disciplinas básicas, e eu acredito que essas disciplinas são básicas porque, ao se dizer filosofia de A ou de B, por exemplo, filosofia da ciência ou da biologia, o que se faz, na verdade, é encarar a ciência ou a biologia sob a perspectiva de uma dessas disciplinas básicas. As disciplinas básicas, portanto, nominalmente serão 5.
lógica, metafísica, ética, estética e epistemologia. A lógica é a disciplina que se ocupa dos argumentos. Quando o filósofo se preocupa com a argumentação, ele está, a maioria do tempo, no campo da lógica. Por que a maioria do tempo? Porque existem argumentos e estruturas argumentativas que são quase lógicas. Por exemplo, os argumentos retóricos, dos quais não trataremos por enquanto. A lógica se ocupa dos argumentos em dois âmbitos, no âmbito formal e no âmbito informal. No âmbito formal, ela está preocupada com a estrutura que um argumento possui e que pode ser retirada de um certo conjunto de argumentos. Às vezes essas estruturas possuem até nomes, dada a sua repetibilidade no conjunto da argumentação filosófica, humana e daí por diante. Por exemplo, um exemplo clássico é o modus ponens. Se chove, a rua molha. Está chovendo, portanto, a rua está molhada. Esse, do ponto de vista formal, ele poderia ser reduzido a uma estrutura. Se A, então B, A, ou seja, eu afirmo A, portanto, B, ou seja, eu afirmo B. Além desse, há muitos outros. Modus tollens, os argumentos formais aristotélicos, argumentos com me foge a palavra agora, mas daqui a pouco eu me lembro. Quantificadores, perdão. Então, argumentos com quantificadores e assim por diante. Os argumentos aristotélicos podem ser substituídos, seja por argumentos com quantificadores, seja por modus ponens ou modus tollens e assim por diante, e no que se chama de substituições lógicas. Nós não vamos falar muito sobre nenhuma dessas disciplinas agora, só esclarecer o que cada uma delas é. Sob o ponto de vista formal, a lógica trata esse tipo de estrutura argumentativa. Do ponto de vista informal, a lógica está preocupada com a materialidade dos argumentos ou com aqueles argumentos que nós utilizamos, mas que não possuem uma lógica formal válida. O conceito de validade é muito simples. É válido qualquer argumento em que, quando as premissas são verdadeiras, a conclusão é necessariamente verdadeira. Esses argumentos que a lógica informal estuda e que não têm essa qualidade da validade são argumentos como, por exemplo, os argumentos de autoridade, que são do tipo X é uma autoridade no campo B, X fez tal afirmação sobre o campo B, portanto, tal afirmação sobre o campo B é verdadeira. Assim como as analogias, em que há a comparação entre duas coisas que se relacionam. Se essas duas coisas se relacionam num certo aspecto, se relacionariam também em outro aspecto. Então a lógica tem esses dois campos, estudo do argumento, já foi chamada de ciência do pensamento correto. Fundada por Aristóteles, seu objetivo era conduzir as pessoas a pensar corretamente, ensiná-las a pensar corretamente. A lógica aristotélica envolvia não apenas a lógica formal e informal, mas ainda a retórica e a dialética. A dialética hoje é estudada no campo da lógica informal e a retórica virou um campo próprio de estudos, já era na época aristotélica, permanece um campo próprio de estudos. Como disse, não trataremos dela nesse primeiro momento. Além da lógica, nós temos a metafísica. A metafísica se ocupa de duas modalidades de conceito. Os conceitos acerca da existência, por exemplo, na afirmação isto é um livro, eu posso estar querendo dizer que isso existe e é algo que eu posso denominar livro. Quando eu faço afirmações acerca da existência, eu estou no campo da metafísica. Um outro campo que a metafísica se ocupa é o campo da essência ou natureza das coisas. Quando eu digo esse livro é branco, eu já não quero mais tratar da sua existência, mas do seu conjunto de propriedades. Uma das propriedades desse objeto é a propriedade de ser branco. Quando eu estou observando as propriedades, eu não estou mais no campo da existência, mas no campo da natureza ou essência. Num campo que a fenomenologia vai denominar campo descritivo da coisa.
Portanto, sempre que se pergunta pela existência, por exemplo, em filosofia da ciência, quando eu pergunto, os átomos existem? Eu estou no campo da metafísica da ciência. Quando eu me pergunto quais propriedades possuem os átomos, eu também estou no campo da metafísica da ciência. O campo da existência foi chamado de ontologia, o campo da natureza ou essência das coisas é, por vezes, denominado metafísica. Mas alguns filósofos, como Quine, por exemplo, acreditam que os dois termos são coextensivos. Tudo que se aplica em termo conjuntivo a um dos termos também se aplica ao outro. Então, o conjunto das coisas estudado pela ontologia é do mesmo tamanho do conjunto das coisas estudado pela metafísica. Eu discordo em algum aspecto disso, mas não trataremos disso agora. Epistemologia. A epistemologia, o nome episteme, quer dizer conhecimento. Logia, como todos nós já sabemos, é estudo. Então, epistemologia é o estudo do conhecimento, se ocupa do conceito de conhecimento, buscando investigar a origem do conhecimento, seus aspectos fundamentais, seus limites, as suas possibilidades. Questões como, é possível conhecer? Podemos saber de tudo? Não é possível conhecer? Essas questões e afirmações, elas são do campo da epistemologia, e todas as vezes que se pergunta sobre o saber em qualquer campo que seja, por exemplo, se eu pergunto em filosofia da ciência se o conhecimento científico é possível, se ele é certo, se ele é objetivo ou subjetivo, sempre que eu faço esse tipo de questionamento e que relaciono o questionamento com o conhecimento, eu estou no campo da epistemologia. A ética é o estudo que se refere, eu já estou na quarta disciplina, né? A ética é o estudo que se refere ao ethos, ao lugar onde eu moro e aos costumes desse lugar. Ética vem do grego ethos, que quer dizer morada, local onde eu moro. Posteriormente, ganhou a denominação de costume, ou costume do local onde eu moro. Então, como é que eu vivo eticamente? Quando eu vivo de acordo com o costume do local onde eu moro, quando eu não me desvirtuo da lei ou dos costumes vigentes. Então, ética e moral, mores também quer dizer morada, mas já em romano, em latim, tem exatamente o mesmo significado. Então, é, por vezes, muito estranho fazer uma diferenciação entre ética e moral, apesar de que isso é comum na filosofia. Se vocês observarem qualquer bom livro de história da filosofia, vocês vão ver os filósofos fazendo essa distinção entre ética e moral. A ética se ocupa de um conceito bem estabelecido, mas de difícil denominação, de difícil definição, que é o conceito de bem. Não apenas do conceito de bem, mas do seu oposto e seus derivados. O oposto de bem é o mal, seus derivados são a maldade, a bondade, a benevolência, a malevolência e assim por diante. Em que tipo de problema esse conceito é um conceito ético? Nos problemas que se referem à convivência do homem com si próprio, do homem com outro homem ou do homem com o mundo. Vamos entender isso melhorzinho um pouquinho. Comigo próprio é assim, quando eu faço bem para mim, quando eu como e fico com essa minha forma redondinha, eu estou me fazendo bem ou estou me fazendo mal? Quando eu penso em suicídio, eu estou pensando em fazer o bem para mim ou o mal? Esses são questionamentos éticos do homem em relação a si próprio. Do homem em relação ao outro. Quando eu não ajudo um sujeito na rua. Quando eu não auxilio aquela senhora a atravessar a pista. Quando eu prejudico alguém por vontade e de caso pensado, como dizem os populares. Quando eu faço esse tipo de questionamento, eu também estou no campo da ética. Então, essa é a minha relação com o outro. Todas as vezes que a resposta de uma pergunta minha em relação ao meu comportamento em relação aos outros é isso é certo ou isso é errado, eu estou no campo da ética. Em relação ao mundo, quando eu atuo no mundo de qualquer maneira, eu tenho uma certa relação com a natureza, com as outras, os outros animais, por assim dizer,
que não sejam o próprio homem. Por exemplo, se eu estou passando na rua, chuto a cabeça de um cachorro. Isso é um ato bom ou um ato mau? Se eu posso responder que é bom ou mal, eu estou também no campo da ética. Quando eu pego o meu lixo e jogo em frente à porta da minha casa, eu estou fazendo bem ou eu estou fazendo mal? Quando eu jogo o lixo da minha casa, o entulho nos rios, quando uma grande construção assoreia rios e lagos, quando eu estou fazendo essas coisas, o meu ato é um ato correto ou um ato incorreto? Todas as vezes que eu posso responder com certo e errado, todas as vezes que eu posso dizer se algo é bom ou mal, eu estou, portanto, no campo da ética. Por fim, temos o campo da estética. A estética é a parte da filosofia que se ocupa do belo, do feio, dos seus derivados e também da arte. Quando eu faço questionamentos acerca da arte, eu também estou no campo da estética. Essas cinco disciplinas são disciplinas básicas porque, como eu expliquei no início, todas as vezes que eu digo vou fazer filosofia de A ou filosofia de B, na verdade eu estou fazendo em A ou B uma série de questionamentos que eu posso enquadrar, seja metafísica, lógica, ética, estética ou epistemologia. Dei aqui vários exemplos da filosofia da ciência. Em conversas posteriores, ainda nessa fase introdutória, falaremos mais sobre isso, mas eu vou tentar, mesmo quando a gente estiver em fase mais avançada, todas as vezes que eu estiver tratando de um problema específico dos dias de hoje, estabelecer um campo dele com um dos campos da filosofia. Em aulas posteriores falaremos ainda um pouco mais sobre história da filosofia, mas não esqueçam da dica. Quem quiser conhecer um pouco da história da filosofia, dá uma lida no Nigel Warburton. Até mais, galera!